Hoje nós vamos conversar sobre algo que intriga muitos dos espíritas e vai te intrigar também, porque você vai entender algumas coisas que antes você não entendia. Mas não saia daí, porque como eu sempre falo para vocês, é importante demais dedicar um tempo à sua espiritualidade. Se você está assistindo isso agora, reflita sobre isso. Você não é um humano, você está como humano, mas você é um espírito imortal que está vivenciando uma experiência na carne temporária, como várias que você já vivenciou, e se não aprender nada com isso, vai se lascar quando voltar, vai se arrepender quando voltar, e em alguns casos vai para um umbral, vai sofrer e tudo mais. Então é um alerta que eu estou fazendo aqui para a população de forma geral, que é, se liguem na espiritualidade. Eu não estou falando isso para que você fique viciado no meu canal, claro que eu adoro se você ficar viciado no meu canal, mas eu estou dizendo espiritualidade em geral, entendeu? Se você gosta da Umbanda, vai na Umbanda. Se você gosta do Centro Espírita X, vai no Centro Espírita X, não tem problema. O que eu estou querendo dizer é, convocando você a acordar para a vida, acordar para as verdades, acordar para a espiritualidade. É legal assistir Netflix, é legal comer pizza, assim, daqui a pouco eu vou fazer isso, é muito bom. Mas gaste pelo menos 1 hora da tua vida, 1 hora por dia, para você se dedicar à espiritualidade, para fazer um evangelho, para ler um livro, para conversar com as pessoas. Não se esqueça disso, isso é muito importante. Eu não estou falando da boca para fora e não é uma coisa que você vai perder se você absorver essa ideia. Você só vai ganhar com isso, tá? Inclusive os seus problemas vão se diminuir, a sua força interior vai se fortalecer para enfrentá-los, a sua vibração vai melhorar, você vai ter melhores pensamentos. Então não existe contraindicação quando a gente fala sobre espiritualidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu voltei a ler alguns livros que eu já tinha lido, porque na realidade eu vou falar a verdade para vocês, já não tem mais que eu estudar de espiritismo faz tempo, porque em 2 anos eu comi todos os livros de espiritismo, mas agora eu estou relendo novamente. E aí eu estava relendo alguns livros e eu ficava pensando, caramba, velho, a vida é muito mais espiritual do que as pessoas pensam. Quando você começa a ver experiências onde as pessoas reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam e vão tendo expiações e provas e missões, você percebe o quanto a nossa vida é espiritual e o quanto, vamos dizer assim, a gente praticamente é enganado de vivenciar numa vida terrena. A gente praticamente tá vivendo uma vida falsa. Isso é um Matrix, na realidade. Inclusive, tem momentos da minha existência que eu fico tão espiritualizado que eu começo a ter a sensação que nada disso existe. Por exemplo, eu tô aqui, de repente eu começo a ter a sensação que esse sofá não existe, que as coisas não existem, que o celular não existe. E depois o mentor me disse que essa é a sensação que a minha alma tem. Porque como nós estamos na matéria, isso tudo é muito provisório, temporário e não é realmente totalmente real, porque a vida física não é muito tão real como a vida espiritual, eu tenho essa experiência. O que é uma experiência ruim, porque parece que eu estou vivendo numa Matrix de verdade. Mas na verdade nós de fato estamos vivendo numa Matrix. Então é importante a gente refletir sobre isso. Se você está no Matrix, e você está, não viva apenas pelo Matrix. Pode viver no Matrix, como eu já te disse, que as coisas da vida material são boas e tá tudo certo, não tem problema. Claro que pode, né? A gente não deve falar assim, bom, então eu sou só um espírito, então eu não vou fazer coisas divertidas. Não, você tem que fazer, mas você não pode largar essa questão da espiritualidade. É muito importante, você não é daqui, você veio do mundo espiritual, você vai voltar para lá. Então não se esqueça das suas origens verdadeiras e alimente o seu espírito para que quando você volte, você não se lasque de verdade. Tá? Basicamente essa é a história. Acabou o vídeo. Brincadeira, brincadeira. Vamos fazer o evangelho. Bom, pega o copo de água, a jarra, o pote de água para o cachorro, para a vovó, para quem você quiser. Se você quiser, pode ser garrafa, pode ser copo. Se você quiser separar para as pessoas da sua família, esse aqui é do Joãozinho, esse aqui é do Marcelinho e tal, é melhor, né? Pode colocar água para quem não está no evangelho, também pode. Deve se fazer em voz alta, é melhor que você ouça em voz alta, com certeza, né? Pode fazer um trabalho, pode, no trabalho, na casa do cachorro, aonde você quiser, não tem problema. A única contraindicação é se tiver alguém bebendo no ambiente, é melhor que você faça depois, porque os espíritos vão trazer outros espíritos que estão se recuperando, e aí vai ter um tonto lá bebendo, e um monte de obsessor com ele, pode trazer conflitos para o mundo espiritual. Portanto, é melhor que não faça nessas condições. O resto tudo bem. Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24, não ir aos gentis. É meio confuso esse nome, né? Você pensa, não ir aos gentis, que sentido tem isso? Mas é isso que a gente vai falar. Inclusive é engraçado, né? Porque, vou contar uma coisa engraçada para vocês aqui.
Quando minha tia me deu o Livro dos Espíritos a primeira vez, eu fiquei meio assim com isso, porque, né, você pega o Livro dos Espíritos, tá Allan Kardec assim, ó, com maior roupa do passado, e com uma cara meio assim, e aí você vê, Livro dos Espíritos, eu falei, tia, não quero esse livro, não, se eles resolverem pegar de volta, deixa pra eles, né, pelo amor de Deus. Eu até falo que eu acho que deveriam diminuir um pouco essa intensidade das capas, porque para quem não conhece, pode até se assustar, na verdade. Mas é isso aí, né? E reforma íntima, então, quando eu ouvi falar sobre reforma íntima, eu falei, mas que negócio é esse reforma íntima? Que negócio esquisito do caramba, né? Mas tudo bem. Então, galera, vamos lá. Eu vou fazer uma prece e nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade desse estudo maravilhoso do evangelho que nós estamos iniciando agora. Que o Senhor possa iluminar a todos nós para uma melhor compreensão deste texto maravilhoso, que assim seja. Quem tiver de casa, quiser pausar e ir lá ler o texto, está no capítulo 24, acho que é o quinto texto, não ir aos gentis. Bom, nesse texto, basicamente, Jesus fala o seguinte, ele fala algumas coisas antes e depois, né? Como, por exemplo, que ele fala que a mediunidade nunca deve ser cobrada, que os apóstolos eles vão sair por aí, eles vão curar as pessoas, eles vão ajudar o próximo, eles vão fazer desobsessão, e eles nunca vão receber nada em troca e nem cobrar nada por isso, ele deixa bem claro. Mas ele também fala em alguns pontos assim, não vão aos gentis. Quem que eram os gentis na época? Seriam os que não acreditavam, os que estavam mais longe, vamos dizer assim, da doutrina de Jesus, os menos religiosos, etc. Então, por que Jesus fala isso? Porque eles iriam perder o tempo precioso deles, porque os apóstolos fizeram a divulgação do evangelho e propagaram o cristianismo na época que foram perseguidos. Se eles não tivessem feito isso, dificilmente a gente teria com tanta informação como hoje. É claro que os espíritos não iriam permitir, mas esse foi o mecanismo que eles encontraram naquele momento. Então, propagaram o evangelho e foi necessário, mas aí Jesus falou assim para eles, não vão aos gentis. Aí você pensa, pô, mas Jesus abandona aquele povo? É estranho pensar assim. Por que Jesus abandonaria um povo, sendo que nós somos filhos de Deus, todos iguais, almas, estamos na terra em evolução? Aí depois Jesus fala, né, eles explicam no Evangelho, que, na verdade Allan Kardec, né, explica isso no livro, que na realidade os gentis estavam tão longe da espiritualidade, tão longe da doutrina de Jesus, que eles não conseguiriam compreender aquele conteúdo. Eles teriam muito mais, necessitaria de mais tempo, às vezes mais encarnações, para que eles evoluíssem a ponto de entender o mundo espiritual e etc. E é o que a gente vê hoje em dia. Você não conhece pessoas que acreditam em reencarnação e pessoas que não acreditam em encarnação? Você não conhece pessoas que não acreditam nem em Deus ou pessoas que acreditam em tudo, inclusive no espiritismo? Isso se dá por causa dos diferentes níveis evolutivos das pessoas. Não se dá por inteligência, porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o super inteligente, que é procurador federal, o cara é top, é um crânio, meu. Eu já tentei explicar pro cara de tudo quanto é jeito, eu fiz isso, eu peguei ele como teste, né? Eu falei, velho, esse cara é inteligente, eu vou fazer esse cara entender. Eu já expliquei de um jeito ou de outro, tomando sorvete, andando na rua, de tudo quanto é jeito. O cara vira pra mim e fala, Eduardo, pra mim isso não tem sentido. Na verdade não é meu amigo, porque para mim só é meu amigo quem é espírita. Eu não vou perder meu tempo com amizades que não são... Mas é um cara muito simpático, muito gente boa, né? Era meu amigo antes. Mas então, eu expliquei tanto para esse cara, mas tanto, e não adiantou absolutamente nada. Ou seja, não basta o cara ter uma inteligência material, não basta o cara ser inteligente intelectualmente, se ele realmente não tem o nível evolutivo necessário para compreender aquilo. E Allan Kardec fala isso. Ele fala sobre evolução moral. Acho que é evolução moral, inteligência moral, evolução moral. Então, quando o cara não está pronto para compreender aquilo, não adianta você chegar para ele e falar todas as verdades, que você sabe que é verdade, que você tem essa noção de conhecimento. Para ele aquilo não vai fazer sentido. E faz parte. Então a gente entende uma coisa, né? Por que lá atrás Moisés chegou e falou olho por olho, dente por dente? Que é uma lei que vai ainda contra os preceitos de Jesus. Porque o povo era super primitivo. Então, olho por olho, dente por dente, ele estava fazendo uma justiça para o povo. Porque antes o cara ia lá, roubava o bezerro de um, aí o um ia lá e metia fogo na casa do cara com a família inteira dentro. Porque eles não tinham noção de justiça. Aí quando Moisés estipula esse olho por olho, dente por dente,
ele faz com que as coisas fiquem mais equilibradas. Aí ele colocou outras regras, né? Não matarás e blá blá blá, que pra gente é muito óbvio, mas pra eles na época não eram óbvio, né? Que passaram a ser seguidos pelos judeus da época e tudo mais. Após isso, chegou Jesus. É que Jesus falou coisas... É como Jesus é o top dos top, ele conseguiu falar coisas que serviam para a época, serviam para depois, servem para a gente hoje e ainda vão servir mais para frente, cada um com seu efeito necessário. É óbvio que num povo primitivo como eles eram, muito primitivos, você falar assim, as coisas que Jesus falou, ofendeu eles. Aliás, esse foi um dos motivos que eles crucificaram Jesus e perseguiram ele, porque ofendeu eles, né, falar isso. Então, depois, passado um período, a Igreja Católica foi criada com o imperador Constantino, 300 e pouco depois de 340, acho que depois de Cristo. E aí eles deturparam o cristianismo. Só que aí ela já era a religião oficial do Império Romano. Então ela tinha muito poder e ia para todo mundo, com todo lugar. Passado períodos, porque as cidades eram fundadas sempre também com a igreja e tudo mais. Vocês podem reparar que até hoje, até pouco tempo atrás era assim. Você vai no interior lá do Paraná, de Santa Catarina ou até de Minas, você vê a cidade de igreja, cidade de igreja. Era dessa forma que as coisas aconteciam. E aí, passado um período, deturparam tanto o cristianismo que chegou o Martin Lutero, né, e fez a Reforma Protestante. Depois deturparam a Reforma Protestante, deturparam os evangélicos, alguns, né? Alguns, claro que não todos, deturparam também, e agora a gente tem o Espiritismo. Mas o que eu estou dizendo é assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada momento você teve uma religião compatível com o pessoal da época. Então, por que hoje ainda existem pessoas que são totalmente, por exemplo, católicas? Eu não estou querendo falar mal do catolicismo, porque eu não acho errado. Eu só acho que não é uma religião que está tão avançada como o Espiritismo. Porque eles não entendem muitas questões que a gente consegue entender. Então, por exemplo, para o católico, o batizado, ele é super importante. O dízimo é super importante, entendeu? Depende da igreja. Só que a gente sabe que isso não quer dizer nada. Jesus não pediu dízimo. Deus não falou, ó, tô precisando de grana aí, porque tá difícil ser Deus, as contas estão chegando aí, boleto da net, gastei muito em conta de luz. Deus não precisa de dinheiro. Jesus não batizou ninguém, ele permitiu que o João Batista o batizasse, porque o João Batista era uma referência na época. Ele não ia falar, não vai me batizar, ele não precisou fazer nada, ele não propagou o batismo, ele não batizou ninguém. Então, você percebe que os valores da igreja, eles não estão errados, mas estão, vamos dizer assim, desatualizados. Então, se você pegar, por exemplo, um padre, o que ele vai falar? Que você vai ser levado para o mundo espiritual ou para o céu só de você aceitar Jesus. E a gente sabe que isso não é verdade, não tem nem lógica isso, né? Você faz o que quiser, depois você aceita Jesus e beleza, você vai para o céu. Não tem lógica nenhuma. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado. Né? Engraçado assim, por causa dessa situação, né? O bandido estava morrendo, aí a mulher chegou e falou assim, aceita Jesus que você vai para o céu. Aí ele falou assim, eu aceito Jesus, ó, morreu. Aí todo mundo ficou achando que ele tinha ido pro céu, coitado dele. O cara foi fritar no umbral, né? Mas a galera ficou achando, porque eles acham que é assim, você aceitou Jesus, você vai pro céu. O que eu tô dizendo é que assim, a religião, ela tá coerente ali com aquela faixa de pessoas daquele nível evolutivo. Então, é por esse motivo que Jesus não chega aí para todo mundo e fala, ó, galera, eu sou espírita, então todo mundo vai ser espírita. O espiritismo é a última religião, em última palavra em religião, última tecnologia em religião, sim. A religião que está mais certa, sim. Mas não quer dizer que as outras não sejam necessárias para acomodar as pessoas que não têm ainda o entendimento necessário para entender e compreender o espiritismo, entendeu? Então, as religiões, elas têm o seu papel fundamental no nível evolutivo que eles estão naquele momento. Então, quando Jesus fala para os caras assim, não perde tempo com gentis, é porque eles eram tão atrasados naquele ponto que eles teriam dificuldades de implantar o cristianismo na sua origem para aquele povo. Então, ele falou, não considera. E aí o que você vai refletir sobre isso? Hoje, você, com certeza, você já deve ter falado do espiritismo para alguém. Eu sempre falo para vocês, a gente tem que propagar o espiritismo, tem que dar oportunidade para as pessoas conhecerem. E eu cometi o erro de, às vezes, por exemplo, meu mentor falava, ajuda tal cara. Às vezes eu ajudava um cara na rua, tudo. E aí eu ia falar de espiritismo pro cara. Você acha que o cara vai absorver isso? Não vai. O cara vai achar que eu sou louco,
entendeu? Eu não ligo de acharem que eu sou louco, né? Mas o que eu tô dizendo assim, eu ligo de perder meu tempo à toa. Então, tem gente que não vai compreender isso. Então, por exemplo, eu ajudo muita gente na rua, e o que eu falo? Não adianta eu ficar falando de Allan Kardec, tudo. Eu falo pro cara, ó, você tem que orar para Deus, tem que pedir para Deus te ajudar. A gente sabe que orar é bom, óbvio, mas orar não é o suficiente para a evolução espiritual. Orar é uma das questões que a gente tem que fazer. Só que para aquele morador de rua, ou aquele viciado, ou aquele cara que tá lascado e que não tem esse conhecimento espiritual, isso já vai ser o primeiro e o bom passo que ele está precisando naquele momento. Então, quando eu vou falar hoje em dia com as pessoas sobre religião, sobre espiritualidade, sobre qualquer coisa, eu não chego e já jogo minha cartilha de espiritualidade, de Allan Kardec, de não sei o quê, porque muitas pessoas nem vão entender, né? Não vão entender. E aí o que acontece? Qual que é o problema do cara me achar louco? Eu tô pouco me lixando se alguém me acha louco, isso não faz a mínima diferença pra mim. O problema é que ele vai ignorar todas as informações que eu dei pra ele, entendeu? E vai ser ruim pra ele, não pra mim, porque pra mim não vai fazer diferença. Então, quando a gente tem a oportunidade de colocar a informação, de fazer algo por alguém, você não pode pegar aquela sua vozinha católica que nunca, nem sabe o que é espiritismo e ir lá e jogar um monte de coisa. Você vai levemente, dando leves toques conforme o nível evolutivo e o entendimento dela. Entendeu? Você vai dando leves toques. Vai ter gente que você vai poder chegar e falar abertamente de espiritismo, de reencarnação e etc. Até de extraterrestre você pode falar. Mas vão ter pessoas que não, que você tem que ir na manha. Então, se você tem, por exemplo, dentro da sua família, um pai, uma mãe, um irmão, que você percebe que não é um espírito muito adiantado, que está longe da religião, que não é uma pessoa muito do bem, não adianta você colocar as coisas do evangelho como precisam ao mundo dele. Pode ser que adiante, você pode tentar, mas não, na verdade não vai adiantar. Então o que você faz? Você começa com essas primeiras informações. A informação da prece, a informação que Jesus falou para amar todo mundo, as informações mais superficiais, vamos dizer assim, que não são superficiais porque são verdadeiras para a gente também, mas a gente sabe que não é só isso, né? A pessoa às vezes não precisa nem entender que existe um mundo espiritual para poder traçar sua evolução e fazer as coisas direito, desde que ela não tenha esse entendimento, entendendo? Então, quando Jesus fala não vai aos gentis, ele não quer que você perca tempo com quem realmente não vai trazer frutos nenhum. Então a gente deve sim divulgar o espiritismo, a gente não deve ter vergonha. Covarde é aquele que tem medo de falar que é espírita. Isso é covardia. A Allan Kardec até fala isso num ponto lá. A pessoa que faz isso não será bem recebida por Jesus. Pelo menos é o que fala o evangelho lá numa parte, que Jesus fala, se você tiver vergonha dele, ele também vai te largar a mão quando você precisar dele no mundo espiritual. Então a gente deve sim propagar o espiritismo, deve falar sobre Jesus, deve falar sobre todas essas coisas. Mas tendo em vista todas essas questões, selecionar bem o que a gente deve falar, porque você não vai conseguir convencer o seu pai, a sua mãe, que tem uma cabeça meio teimosa em termos de religião e que não tem tanta evolução, que o espiritismo é a religião certa e acabou. E você não tem que se culpar por isso, porque acontece muito isso. As pessoas me mandam, nossa, Eduardo, eu não aguento mais, porque minha mãe não acredita nisso, meu pai não acredita nisso. Não tem problema, take it easy, relaxa, tá? Você vai colocar o que dá para colocar. Você vai tentar melhorar sua mãe naquela porcentagem. Não adianta você querer fazer que ela acredite em reencarnação se ela não tem nível evolutivo para isso. Então você vai pegar as coisas que dá para você colocar e te põe. Aí você vai pegar as partes do espiritismo que você sabe que são mais sutis, que são mais de boa e que ela se daria bem, vai apresentar essas partes para ela. Você não vai chegar para ela e falar assim, ó, reencarnação tal, porque ela não vai acreditar. E isso não é fraqueza sua. É só uma estratégia melhor para você poder propagar o espiritismo de forma certa no momento certo. Entendeu? Então é isso, galera. Vamos encerrar aí. Depois vocês tiram suas dúvidas. Espera aí, que a gente vai continuar aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todo maravilhoso estudo que nós tivemos agora. Que o Senhor possa abençoar todas as almas que participam e que vão participar, mesmo que não estejam ao vivo, desse evangelho, os espíritos encarnados e aqueles que também precisam de ajuda. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, acabou o evangelho. Possam tomar água. Vamos tirar mais dúvidas sobre esse tema. Ops, deixa eu diminuir um pouco aqui, porque esse negócio no meu olho tá meio embaçado. Gostaram do evangelho? Deixa eu ler aqui os comentários. Lembrando, gente, que o espiritismo é uma religião apenas do Brasil. Fora do Brasil, na França, você vai encontrar... o espiritismo realmente é uma religião
praticamente brasileira, porque tem, não, agora tem bastante até em outros países, mas está sempre ligado a brasileiros, né? Mas eu falo para todo mundo, se por exemplo, eu já fui muito para a China, eu já conversei bastante com chinês, japonês, taiwanês, eles acreditam na imortalidade da alma, muito mais até do que a gente aqui. Qualquer um que você chegar lá, ele vai acreditar. E aí você pergunta, já viu espírito? O cara vai falar sim. Eu perguntei isso para uns 5 chineses. Os 5 falaram que já viram, que acreditam nisso e tudo. Então não é porque eles não têm esse conteúdo do espiritismo que ele de fato não sabe da verdade, não tem esse conhecimento aprofundado sobre a vida espiritual. Porque Jesus vai utilizar os mecanismos que ele quer, né, para poder chegar nas pessoas. Ele pode usar Buda ou usar qualquer outras coisas, não é verdade? Assim como existem governadores espirituais por país, existem subdivisões como estados e cidades? Existem sim. Existem os responsáveis pelos locais, inclusive tem um livro, o A Caminho da Luz, que o cara chega e vê que um cavalo acertou um coice e matou um cara. Aí o que ele faz? Ele procura o espírito responsável por aquela região, que deveria estar vigiando, e fala, ô, por que aconteceu isso? Aí, na verdade, o cara foi lá maltratar o cavalo e tomou isso. Aí o cara fala, lei da ação e reação, né? Mas assim, de fato existem sim. Por isso que eu falo para vocês que vocês nunca estão sozinhos. E nunca vocês estarão sem supervisão de ninguém. Porque em todos os lugares, todos os locais, existem pelo menos um espírito que está olhando você. Existe também seu anjo da guarda. Então pelo menos 2 estão vendo o que está acontecendo, né? Como é feita a administração? Dependendo do nível evolutivo. Cada um, por exemplo, o nível evolutivo de Jesus é super grande. Depois vai para país, depois para estados, para cidades, para bairros. Até bairros tem, né? Claro que não é bem bairro, assim. Tem a localidade que eles separam lá e acabou, né? Não fala de política hoje não, Eduardo. Não, política eu não vou falar não. Não falo mais de política. Não falo porque assim, as pessoas ficam com raiva e saem do canal. Então eu prefiro não falar. Não tô nem aí, na verdade. Na verdade a opinião que eu tenho é que os políticos que essas pessoas gostam muito não estão nem aí para elas. Então, tá bom. Então eu prefiro não perder seguidores, fazer pessoas que vão largar o espiritismo só porque gostam de A ou B. Então eu não opino mais isso. Não importa se eu tenho opinião A, B ou C, eu não faço isso e acabou, né? Se tem espíritos olhando por nós, por que tem pessoas que se suicidam? Bom, na verdade é o livre-arbítrio. Eles olham para ter certeza que a injustiça não vai acontecer. Entendeu? Injustiça no sentido, injustiça real. Por quê? Porque o que parece para nós uma injustiça, às vezes não é injustiça. Às vezes não, nunca é injustiça. É simplesmente um pagamento de dívidas do passado. Então, às vezes, aquele cara que é assaltado e que toma um tiro e morre, ele está pagando seus débitos do passado. Isso não é uma injustiça. Então, esse espírito que está supervisionando, ele também está olhando para garantir que não vai acontecer um homicídio sem que realmente tivesse que acontecer. Seja ele ou pela expiação do cara ou pelo livre-arbítrio, né? Normal. Fale sobre aborto. Pessoal, aborto é um crime terrível, é ridículo, idiota. Os caras quererem imaginarem que é válido você aprovar isso no Brasil. Isso é um absurdo, é um absurdo. E a gente deve reclamar, escrever, protestar, não permitir de jeito nenhum que isso aconteça, porque é um ato egoísta de alguém que só se importa com si mesmo, pegar um espírito que está reencarnando, que está preparado para traçar uma encarnação, que se preparou, que programou, e mandar ele de volta para o mundo espiritual. Isso é um crime, é um assassinato. E digo mais, muitas das pessoas que abortam têm como obsessor o seu filho. Eu já vi isso pessoalmente várias vezes na realidade. Aborto é um assassinato de crianças. A diferença é só que está um pouco antes. Ai, mas é só um monte de célula. Mas nós também somos um monte de célula, né? Ah, mas não tem sistema de nervoso. Também não é justificativa. Então quer dizer que se eu der uma injeção e anestesiar o cara para ele não sentir o sistema nervoso, eu posso matar ele? Claro que não. A gente não tem direito de tirar a vida de ninguém. Nem de bandido, nem de bandido. Quanto mais de crianças inocentes, na verdade.
Mas e no caso do abuso? Nem no caso do abuso é certo. Pelo seguinte, tá muito claro lá no Livro dos Espíritos. Porque assim, se o espírito reencarnou num abuso sexual, você concorda que isso só aconteceu com a permissão dos bons espíritos? Isso não aconteceu à toa, entendeu? Então, não importa as outras questões. A gente não tem direito de tirar a vida de ninguém. Nós não temos esse direito, entendeu? Um crime não justifica outro. Não justifica... Exato, um crime não justifica outro crime, não é verdade? Então, assim, o aborto, ele é um crime terrível contra a vida, contra os projetos de espíritos que estão reencarnando, e um ato extremamente egoísta. E no Livro dos Espíritos ele fala lá que o aborto só é permitido em caso de risco da saúde da mãe, entendeu? Por exemplo, se o parto vai ser de risco, se a mãe vai correr risco de vida, aí eles podem fazer o aborto. Só, o resto não importa, não importa se a criança tem problema, se foi feito de abuso, se foi, sei lá, tanto faz, entendeu? Se o aborto for permitido aqui, vocês podem se preparar para o inferno na Terra, porque as pessoas preferem não se proteger direito e vão começar a abortar uma galera, que é o que acontece em muitos países, tá? Absurdo isso, absurdo. Não tenho pena para pedófilos, eu também não tenho, mas a gente não pode querer que... A gente não tem o direito de matar as pessoas, tá? Antes de eu ser espírita, eu até concordava que alguns bandidos poderiam ir para pena de morte, mas hoje eu não posso concordar. Então, se eu não concordo nem com bandidos, imagina então com crianças inocentes, não é verdade? Galera, eu vou ter que encerrar a live porque eu preciso mandar pro YouTube, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu.